Estamos de volta com Programação Nacional, hoje falando sobre crimes e também uso da internet. Você confia na segurança da internet? Essa é a nossa pergunta para você que está em casa hoje. Liga, participa, se você também tem alguma outra dúvida sobre esse assunto, participe com a gente ou então mande a sua sugestão. Nosso telefone está na tela ou então o nosso e-mail doaçãonacional@tvseculo21.org.br. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, Dr. Hélio Bressan, que é delegado de polícia, e também Dr. Márcio Cotes, que é advogado especialista em crimes digitais. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, gostaria de mostrar para quem está em casa um pouquinho de como nós somos cada vez mais dependentes da internet. Ela está no dia a dia, as pessoas utilizam cada vez mais para pagar suas contas, para fazer compras, para fazer qualquer tipo de serviço, principalmente quem tem vida corrida. Então, vamos acompanhar nessa reportagem como a internet tem influenciado, as ações dos usuários, principalmente de clientes de bancos no dia a dia. Que o caixa eletrônico facilitou a vida de muitos clientes que não querem mais entrar na fila dos bancos, não há o que discutir. Hoje em dia você pode estar pagando contra e evita aquela fila, fila enorme que você pega na lotérica, Mas o corre-corre e a falta de segurança também fizeram muita gente parar e pensar. Imagens como esta de caixas eletrônicos completamente destruídos por bandidos têm se tornado cada vez mais comuns. Ultimamente está sendo muito difícil, principalmente em bancos. Nossa, é muito complicado, a gente se sente super inseguro. Até 4 horas da tarde eu faço minhas transações. À noite não? Não, porque eu tenho medo. Por esses e outros motivos, nunca a internet foi tão procurada por clientes de bancos. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, o crescimento foi de 20% no último ano. São realizadas transferências, consultas, pagamentos de todos os tipos. Mas aqui, apenas um clique pode representar também um grande risco. O Brasil já se tornou o principal alvo de criminosos digitais da América Latina. No ano passado, ficou em primeiro lugar em ataques, na frente da Colômbia e do Chile. Quem precisa do serviço se arrisca. Uso bastante. Para fazer transação, transferência, pagamento de conta. Não tem medo? Um pouco de receio, bastante receio. Geralmente eu uso um truque aí que eu indico até para as outras pessoas. Digitar sempre a senha a primeira vez incorreta para tentar de novo, entendeu? Então eu sempre faço isso. 54 milhões de clientes utilizam transações por internet. A chegada dos smartphones e tablets também ampliaram esses números. E os bancos também perderam com fraudes em 2011, 685 milhões de reais. Em nota, a Febraban afirmou que, para impedir a ação crescente desses criminosos, a entidade defende que seja promulgada a lei pelo Congresso Nacional com tipificação específica aos novos crimes, denominados cibernéticos ou de natureza eletrônica, a exemplo de outros países que já se ajustaram diante dessa nova situação. Os números não são pequenos não, doutor Hélio? Realmente é de assustar. Realmente assusta bastante e, como a gente estava falando no bloco anterior, infelizmente, normalmente por pessoas de idade muito pequena, vamos dizer assim, de adolescentes, uma criançada, entre aspas, que acaba dominando bastante esse métier e acaba praticando crimes. Então, nós tivemos a oportunidade de esclarecer um fato lá, que foi o caso da invasão do site da CETESB. E se tratava de um menino de 15 anos. E a aparência dele, a gente até costuma brincar, eles são verdes. Porque eles ficam o dia inteiro atrás de um computador, eles não tomam sol, eles não fazem absolutamente nada, a não ser ficar atrás daquele computador o dia inteiro. Então você vê que eles vão praticando e eles ficam tentando. Fora isso, grupos, uns organizados, outros já nem tanto organizados. Você tem o Anônimos aí que fazem esses tipos de ataques para derrubar sites, como eles fizeram. Então, cada dia que passa, isso vai aumentando. Como eu tinha comentado anteriormente, nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra lá no DEIC de um mariner americano e onde ele estava nos explicando que hoje o inimigo número 1 dos Estados Unidos é o crime eletrônico, não é nem o terrorismo mais. Tamanha a quantidade de fraudes que eles têm. O Brasil,
embora esteja crescendo, nós temos um problema aqui que é o idioma. Como a grande maioria da população não domina o idioma inglês, isso dificulta um pouquinho. Né? Só por isso não está mais à frente. Mas isso, cada dia que passa, né? Agora nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter Olimpíada, quer dizer, nós estamos trazendo gente de fora, quer dizer, há uma movimentação dentro do país, o país começou a crescer, começou, né, a modificar, começamos a até reconhecimento fora do país, né? Até bem pouco tempo atrás, o brasileiro era maltratado, digamos assim. E hoje não, hoje a história é diferente. Então, nós precisamos acompanhar essa evolução. Agora, doutor Márcio, o senhor que trabalha muito com essa área, com relação a crimes digitais e pessoas que são vítimas disso todos os dias no Brasil, o que acontece? Uma pessoa só que é leiga no assunto, que não tem tanto conhecimento de internet, que fica vulnerável a esse tipo de crime, por exemplo, uma fraude bancária, de repente fazer uma transação errada, clicar, né, em um link errado no site, se confundir, ou não. Até mesmo as pessoas mais experientes, às vezes, correm o risco de serem vítimas. Isso depende muito do tipo do crime que você está falando. Existem alguns crimes que são praticados, estes crimes bancários, invariavelmente depende de uma falta de atenção do usuário, né? Mas existem outros crimes que você nem tem como evitar. Hoje, a grande maioria dos crimes praticados na internet no país, na verdade, são crimes de calúnia, injúria e difamação, né? E esse tipo de crime não tem como você evitar. É o que a pessoa fala a respeito de você. Então, isso em redes sociais? Em redes sociais, isso é constante, né? E tem gerado processos? Muitos processos. As pessoas têm uma certa dificuldade de como até mesmo produzir prova. E aqui, até aproveitando o espaço, a gente pode explicar um pouquinho como isso é feito. Se você parar para pensar de que forma você vai fazer prova de um conteúdo que está numa página na internet, talvez num primeiro momento você possa ter uma dificuldade. Eu vou dar um print na tela, eu vou imprimir, pode ser que o juiz não aceite, porque aquilo pode ter sido forjado. Eu vou colocar na petição pedindo para o juiz acessar a página, isso ele não vai fazer, mesmo porque pode ser tirado do ar. Então, hoje, o que se comumente faz, os advogados especializados fazem neste caso, é uma ata notarial. Você vai até um cartório, o cartório ele goza de fé pública, ele então vai colocar num documento público o conteúdo desta página. Certo. Né? De posse desse conteúdo, você pode tomar as providências que você achar cabível para o caso. Agora, doutor Hélio, existem várias delegacias, cada uma a respeito de um crime virtual ou não? Tudo se concentra num lugar só? Se uma pessoa se sente vítima, para onde ela parte, a princípio? É excelente a sua colocação, a sua pergunta. Porque, assim, a partir de 1º de dezembro de 2011, nós tivemos um decreto que modificou esse tipo de coisa. Então, o DEIC, a delegacia na qual eu sou titular, é a Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas cometidas por meios eletrônicos. É um nome muito grande, mas que todo mundo conhece como Delegacia, né, de Crimes Eletrônicos. Na verdade, a nossa apuração são fraudes financeiras e econômicas, que é basicamente o que estamos tratando aqui. Com relação à pedofilia, é o Departamento de Homicídios que toca esse tipo de coisa hoje. E com relação, normalmente, ao Facebook, sabe, a injúria, a difamação, isso é a delegacia do seu bairro, a delegacia do seu município que tem que tocar. Óbvio que a delegacia na qual eu pertenço hoje, onde eu estou trabalhando, tem um pouco mais de especialização, evidentemente que tem. Mas é muito comum também a gente socorrer os colegas do interior, os colegas da própria capital, vários deles, que nos ligam para saber, olha, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo. Porque, lógico, é uma área especializada, o doutor sabe bem disso. Doutor, não só especializada, como ela está em transformação constantemente. Constantemente. E aí temos, inclusive, a advocacia especializada. Sem dúvida. E importantíssimo isso, que as pessoas que estejam nos assistindo, né, normalmente o empresário entende que quando ele vai gastar um dinheiro com a segurança de todo o seu equipamento, ele acha que aquilo é custo, aquilo não é custo, aquilo é investimento. Porque a gente vê o quanto o sujeito sofre de quando ele chega lá e fala assim, olha, eu fui fraudado. Aí você já foi fraudado. A recuperação desses ativos, desse dinheiro, o doutor sabe bem disso, é bastante complicado. Então, é preciso que as pessoas, né, façam um anteparo disso. Primeiro se protejam.
E, infelizmente, no Brasil, o pessoal não está pensando assim ainda. Precisaria pensar mais. E olha que aqui nós não estamos falando só do usuário, também são das empresas que atuam dentro da internet. Né? Este é um mercado que vem crescendo constantemente. O que nós chamamos de e-business é uma crescente, é o mercado que mais cresce. Agora, doutor Márcio, isso não vem um pouco também devido à falta de regulamentação? A gente teve ontem um início de discussão na Câmara dos Deputados a respeito do Marco Civil. Aliás, gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa também. Parece um pouco complicado, mas é um assunto que a gente lida todos os dias, porque quase todo mundo usa a internet. Se você não usa, sempre tem alguém que usa por você em casa. Então, assim, falta regulamentação, a questão do Marco Civil vai ajudar ou ainda está longe disso no Brasil, por enquanto? De fato, falta regulamentação. Né? Agora, até como professor de Direito Digital em MBAs de Faculdade de Tecnologia, eu sempre coloco que, na verdade, o que nós estamos fazendo é trocar o pneu com o carro andando. Então, não é porque, de novo, não é porque falta regulamentação de que a lei não vai ser aplicada. Então, a lei que nós temos hoje em dia, ela é aplicada na medida do possível. O sistema jurídico ele também não atua só com leis, existem outras fontes do direito que nós chamamos, a jurisprudência, a doutrina, a analogia, usos e costumes. Então, quando um caso se apresenta para o juiz, ele não pode se negar a julgar porque não tem lei, ele vai ter que dar uma solução para aquele caso. Então, mesmo na ausência da regulamentação, as leis são aplicadas. Mas está se buscando essa regulamentação. O Marco Civil Regulatório, que a princípio iria para votação, mas infelizmente não foi por ausência de quórum, ele é como se fosse, guardadas as devidas proporções, a constituição da internet no país. Né? Então, ela vai dar a base, a fundação para que se crie ordenamentos jurídicos mais específicos com relação à internet. Ano passado, o escritório foi contratado pelo governo angolano e pela Ordem dos Advogados de Angola, porque lá eles estão para regulamentar a internet. E o que a gente levou como proposta é justamente isso que o Brasil pretende fazer. Primeiro, criar uma lei onde nós vamos determinar alguns princípios de que a democracia vai existir dentro da internet, de que o Estado vai intervir minimamente, de que o direito à expressão tem que ser resguardado, que são direitos fundamentais e que devem ser preservados. E, a partir de então, uma regulamentação mais específica. Eu só acho que o Brasil está demorando demais para cuidar disso. Só como exemplo, o Peru, que é um país vizinho nosso, já tem leis a respeito de diversos assuntos relacionados à internet já há um certo tempo. Bom, a gente volta a falar sobre crimes e uso da internet daqui a pouquinho, depois do intervalo. Falando um pouquinho também com a chegada dos smartphones, será que a criminalidade pode aumentar? Será que os crimes aumentam por conta de tantas novas tecnologias que chegam cada vez mais no mercado? A gente volta a discutir sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.